Reviravolta no caso Arboleda? Existe a chance de uma troca entre São Paulo e Flamengo envolvendo Marcos Antônio e Cebolinha? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece a especulação. Bora falar também sobre Lucas Moura, que só volta em 2027. As últimas de mercado, bastidores, finanças. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a possibilidade de uma reviravolta no caso Arboleda. O zagueiro equatoriano se apresentou ao São Paulo nessa segunda-feira, justamente no dia em que se completava um mês da sua ausência. Ele havia desaparecido em 4 de abril, justamente no dia do jogo contra o Cruzeiro. Pois bem, São Paulo só aguardava que a ausência do Arboleda se prolongasse além de um mês para acionar a rescisão de contrato por justa causa. Mas, com o retorno do equatoriano, há um debate interno. Será que vale a pena ir à FIFA para pedir essa rescisão de contrato, correndo o risco de ver o Arboleda ganhar esse processo, causando um enorme prejuízo no São Paulo? Nessa segunda, ele e seus representantes tiveram uma conversa com o Tricolor e, num primeiro momento, o São Paulo pretende fazer com que o Arboleda siga treinando no elenco, não seja utilizado e seja negociado na metade da temporada, com a lembrança de que o Arboleda chegou a conversar com o São Paulo para uma rescisão de contrato de forma amigável ao longo dos últimos dias, mas diante do interesse de outros clubes brasileiros, São Paulo e Arboleda recuaram nesse projeto. Zagueiro equatoriano que custa R$1 milhão por mês. São 700 mil entre salários de direitos de imagem e outros 300 mil reais para o pagamento de dívidas constituídas pelo atleta durante o período em que está no Brasil. Só para completar, conta ainda que imaginar Arboleda jogando pelo São Paulo hoje parece maluquice, seria o maior contrassenso e falta de respeito com o próprio São Paulo. Aceitar que alguém que ficou um mês ausente sem mal fazer contato voltasse a jogar pelo Tricolor. Robinho Júnior pediu a rescisão do contrato com o Santos via justiça após a briga com o Neymar. Essa é a grande bomba da segunda-feira. O atacante de 18 anos de idade alega na justiça que foi xingado, tomou uma rasteira e um tapa forte no rosto. Essa notificação extrajudicial que chegou ao Santos exige reunião para tratar de rescisão contratual. Ele alega que a ausência de condições mínimas de segurança. Dá uma olhada no que escreveu o Robinho nesse pedido de notificação extrajudicial, ausência de condições mínimas de segurança. A notificação dá 48 horas para que o Santos adote 4 medidas: instauração de sindicância para investigar o ocorrido, fornecimento das imagens do treino, manifestação do clube pelas providências tomadas e agendamento da reunião para tratar de possível rescisão. Santos anunciou através das suas redes sociais, nessa segunda-feira, a instauração de uma sindicância interna para entender o fato. Quero contar que, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa importante do Santos, que se demonstrou absolutamente surpresa com o caminho que o Robinho Júnior está tomando. Na percepção dessa pessoa, o empresário do jogador e a mãe do atleta perderam completamente a mão. Conversei também com 2 empresários de jogadores titulares do Santos, que afirmam que o Robinho Júnior é extremamente mimado e que tomou esse caminho para tentar a rescisão do contrato de forma forçada. Até porque no mês passado houve a renovação do vínculo, que só termina em março de 2031, com a promessa de que o Robinho Júnior seria mais preponderante, mais protagonista no elenco. Mas nos últimos 7 jogos ele foi para o banco de reservas e não saiu do banco. Diante desse cenário, encontrou-se uma saída para que ele tente a rescisão do contrato de forma amigável usando o Neymar. É óbvio que o Neymar cobrou, é óbvio que o Neymar deu um tapa que não foi forte, segundo eu ouvi. É óbvio que o Neymar cobrou, mas segundo as pessoas do Santos, coisas normais de treino, que acontecem com enorme frequência no Santos, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, mas o Robinho se aproveitou dessa situação para tentar forçar sua saída. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Dybala no Corinthians, se o Memphis não renovar. Via notícia. Sandro, o Dybala... a história do Dybala é curiosa, né? Ele está de saída da Roma, o contrato acaba em 30 de junho. E o Danilo e o Alexandro, que jogaram muito tempo com o Dybala na Juventus,
fazem desde o ano passado uma baita campanha para que o Dybala seja contratado. A relação deles é tão próxima que envolve até as esposas, né? A esposa do Dybala é muito próxima da esposa do Alexandro e da ex do Danilo. O Danilo acabou se separando. Inclusive a esposa do Dybala veio ao Rio de Janeiro para conferir um pouquinho da estrutura, onde moraria, escola das crianças, enfim. Mas na Argentina surgiu a informação de que o Boca Juniors fez proposta interessante e deve anunciá-la muito em breve, tá? Enfim, o Dybala seria um cara que caberia muito no futebol brasileiro. Dybala e Almada, você perder eles para a Argentina, cara, é frustrante, né? É claro que o fato deles serem argentinos conta, e de que River e Boca são os interessados, mas especialmente o Almada com 25 anos, para ir para o River que joga a Sul-Americana, me parece, só para deixar o português claro, se o Almada acerta com o River Plate, é um tiro no pé de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, dos clubes com maior capacidade financeira, porque você está perdendo o Almada, uma baita oportunidade de mercado, para um clube que é poderoso na Argentina, mas não se compara com os brasileiros, e mais, que vai estar jogando a Sul-Americana, não está nem na Libertadores da América. Se esse Roger Machado sair, se o Roger Machado sair, quem será que vai ser o técnico do São Paulo? Será que vai ser as mesmas figurinhas repetidas que a gente vê por aí? O MDK, se o Roger Machado sair, o telefone do Dorival Júnior toca no mesmo minuto. Caiu o Roger Machado, acho que um minuto antes já vai ter tocado o telefone do Dorival, tá? Essa história de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados, você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton Cebolinha interessa ao tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados. Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha. Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco são paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante, vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém, pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Só para completar, registrar que o salário do Cebolinha de R$1,5 milhão por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário não parece ser algo extremamente interessante. Quero te contar que Lucas Moura só volta a jogar em 2027. O meio atacante do São Paulo retornou aos campos nesse domingo no empate em 2-2 com o Bahia. Ele voltou depois de 46 dias de ausência por causa da fratura de 2 costelas, mas o retorno não poderia ter sido pior. Com 27 minutos em campo, ele sofreu um rompimento total do tendão de Aquiles. Saiu carregado do campo e chorando. Foi levado para o Hospital Albert Einstein, que constatou a ruptura total do seu tendão. Nessa segunda-feira passa por cirurgia e só deve voltar a jogar em 2027. Mas sua passagem pelo tricolor, pelo menos desde a temporada passada, é das mais negativas. Ele vai terminar esse ano com só 17 jogos, 3 gols e 1 assistência. Na temporada passada, por causa de uma série de lesões musculares, ele disputou lesões musculares e, mais do que isso, dores no joelho que o incomodaram bastante. Ele conseguiu estar em campo em apenas 26 partidas, com 5 gols e 1 assistência, jogador mais caro do elenco do São Paulo, com um custo-benefício bastante negativo. Bom, eu quero falar com vocês nessa live a respeito de Almada,
para repercutir uma informação que surgiu lá na Argentina, que muito interessa a clubes de futebol no Brasil. Responder ao Silvio Francisco com um dos principais temas do fim de semana. O Silvio fala sobre Almada no River Plate. A ESPN da Argentina informou que em 20 dias o Almada e o Atlético de Madrid responderão sobre a possibilidade de o jogador ser emprestado ao River Plate. Esses 20 dias não correspondem. Logo que eu vi 20 dias, eu falei, mas por que 20 dias, né? Vale a lembrança de que o Atlético de Madrid está na semifinal da Champions e a decisão está marcada para o último sábado do mês, mais especificamente no dia 30 de maio, tá? Se o Atlético de Madrid passar para a final da Champions, a preocupação toda do Atlético vai ser em decidir esse título que é o mais importante para a história do clube. E imagino que esse assunto Almada seja postergado. Talvez a resposta em 20 dias é se o Almada topa vir à América do Sul ou não, porque quando o Palmeiras tentou contratá-lo, na janela do começo do ano, antes mesmo de o Atlético de Madrid se posicionar, foi o Almada quem falou, não quero voltar para o Brasil, vou continuar jogando no futebol europeu, ainda tenho lenha para queimar. O que está certo, Silvio, é que no Atlético de Madrid a coisa não vai acontecer. Dos últimos 7 jogos do Atlético de Madrid na Champions, em 6 deles o Almada não saiu no banco, o que é uma grande aberração. A gente está falando de um camisa 10 que brilhou no Brasil até aí, tudo bem, mas que foi bem na França e é peça importantíssima da seleção argentina. Cara, ele é titular da seleção argentina, ele joga muito com a camisa da seleção. Enfim, não consegue vingar sob o comando do Diego Simeone. Então tá muito claro que o Almada vai embora. A informação que a gente tinha, depois da consulta, da proposta do Palmeiras, é de que o Almada queria continuar na Europa. Agora surge a especulação na Argentina de que existe uma possibilidade real dele virar reforço do River Plate. Se essa negociação avançar, os clubes brasileiros, na minha opinião, têm obrigação de bater na porta do Atlético de Madrid, de bater na porta do Almada e contratá-lo, porque ele é muito, mas muito diferente, tá? Boa noite, Nicola. Procede, segundo o Eduardo Afonso, Cebolinha fechou com o São Paulo, e o jogador já disse sim ao tricolor, e o Flamengo vai tentar o Marcos Antônio no meio do ano. Tem saído notícias sobre isso. Cara, o interesse do Flamengo no Marcos Antônio é super antigo e absolutamente real, tá? Quanto a isso, não há nenhuma mentira. Houve até um acordo de cavalheiros para metade do ano e tal, embora esse acordo de cavalheiros não assim, no Flamengo tem uma prioridade, ou teria uma prioridade, enfim, mas dá para dizer que é um jogador monitorado. Sobre um acordo entre São Paulo e Cebolinha, não é informação que eu tenho. A última vez que eu falei com o Rui, durante a semana, só para ir na ordem cronológica dos fatos, né? Começaram a rolar rumores de Cebolinha e Scarpa no São Paulo, mas coisa bem básica, assim, né? De contas de jornalistas que não são do primeiro escalão. E eu entrei em contato durante uma live com o Rui Costa. Rui, queria que você falasse sobre Cebolinha e sobre Scarpa. Sobre Scarpa, o Rui descartou na hora. Nicola, o Scarpa não será contratado. E o Cebolinha? Aí ele lembrou que era ele o diretor jurídico do Grêmio quando o Cebolinha é contratado do Fortaleza, era ele o cara que tocava o departamento, eu não sei se era jurídico ou de futebol, mas ele falou que ele que assinou o primeiro contrato do Cebolinha no Grêmio, o primeiro contrato profissional. Então percebi que o Rui gosta demais do Cebolinha. Eu falei, mas tem chance? Ele falou, Nicola, é muito difícil, mas o São Paulo vai tentar. Então, que há o interesse do São Paulo em contratar o Cebolinha, isso é real. Tá? Severino Costa, Roger Machado é muito burro, queimou a quinta substituição antes dos 35 minutos, quais jogadores machucaram, tudo não... Pois é, só para explicar, né? São Paulo terminou o jogo com 2 a menos por causa de lesões, a mais preocupante delas, a do Lucas Moura, que havia acabado de voltar depois de uma lesão, uma quebra uma fratura de 2 costelas, e ele sai chorando, uma imagem meio forte, né? E no Costa, Nicola, é verdade que o Flamengo voltou a carga para comprar o Marcos Antônio do São Paulo e quer fazer troca com o Cebolinha, mais um a tratar sobre o tema. Eu procurei aqui nas redes sociais do Edu Afonso e não achei nada, tá? Deixa eu ver se Cebolinha, Marcos Antônio. Só para lembrar que o São Paulo não pode trocar o Marcos Antônio pelo Cebolinha, pau a pau, porque o Cebolinha tem contrato só até dezembro. Hoje não vale mais do que 3, 4, 5 milhões de euros. O Marcos Antônio tem contrato longo e é talvez o jogador mais valioso do São Paulo. Então, esse negócio só aconteceria dentro de uma lógica se o Flamengo colocasse dinheiro para o São Paulo além do Cebolinha, tá? E nem estou dizendo qual jogador é melhor. O Cebolinha, na teoria, é maior do que o Marcos Antônio, se você olhar a carreira dos dois.
mas o fato de o Cebolinha estar há 7 meses e meio, 8 meses do fim do contrato, o vínculo dele acaba em dezembro, permite ao Cebolinha assinar um pré-contrato com o São Paulo em 1º de julho e chegar de graça. Então a verdade é que o São Paulo, o Flamengo não pode colocar um preço muito alto no Cebolinha. Beleza? Tá? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Com o empate hoje, Roger Machado ainda tem confiança da diretoria e o Rogério Ceni pode cair no Bahia? Tá ameaçado, sabe dizer algo? Renato, não fosse o Bahia uma SAF do Grupo City e o Rogério Ceni já teria sido demitido, tá? Mas a ideia, a filosofia do Cadu Santoro e dos caras que tocam a SAF lá no Grupo City é de troca só em último caso, só quando se percebe-se que não há qualidade no trabalho, que não é o caso. Deixa eu registrar o primeiro superchat da noite do Narik. São Paulo tem a obrigação de tentar a Almada, com o salário de Lucas e Oscar, a economia de 4,5 milhões. Clube grande precisa de jogador que desequilibra. O Oscar ganhava 2.300, né? O Lucas na casa de 1.800, mas você tem contrato com o Lucas até dezembro de 27. Esse é o grande problema. E o Almada não é que ele é bom, ele é muito bom, cara. Ele é muito acima da média. O que ele fez com a camisa do Botafogo naquela temporada de 24 foi espetacular. O MDK Douglas, Barolo é generoso em dizer que o Rafael é nota 6, goleiro nota 4, e o Roger Machado é ruim demais. O cara chegou no São Paulo em primeiro lugar, olha onde é que tá o técnico horroroso. Cara, eu não acho o Rafael horroroso, mas também não acho que ele é... Eu acho que é nota 6, nota 6,5, vai. Um time que teve Ceni não pode ter Rafael como goleiro. Ele é horrível, ninguém fala isso, Pelica. Não pega pênalti, todos os chutes rasteiros são gol. Cara, o desempenho do Rafael em pênalti é ruim, você tem razão. Eu não acho ele horrível, tá? Sendo bem sincero, eu não tenho problema nenhum em opinar, em falar mal dos caras, enfim. Tô cagando se o cara vai ficar bravo ou não. Mas eu acho ele nota 6. Acho que o Barolo acerta quando fala que é nota 6, talvez 6,5. Mas, cara, é o tipo do goleiro que falha em momentos importantes, né? Por exemplo, o Courtois. Para mim, o Courtois é melhor que o Neuer, tá? Eu sei que é uma opinião meio polêmica, muita gente vai discordar, mas também tá tudo certo. Mas o Courtois, nas raras vezes em que ele falha quando o Real Madrid ganha por 4-1, por 3-1, enfim, são falhas que saem na urina. As falhas do Rafael quase sempre resultam em resultados importantes. Hoje o São Paulo vencia até por 2-1, ele tem a oportunidade de espalmar a bola por cima do gol, ele pula errado, eu tive a impressão de que ele pulou antes. E aí o salto fica meio curto, ele acaba espalmando sem força, bola pinga no travessão e sobra livre por Ed, que só empurrar para dentro do gol. E a sombra, ainda que antiga, segue sendo pesada, né? Era o Rogério Ceni, né? O maior ídolo da história, se não de todos os tempos, mas da história recente do São Paulo.